tudo isso vai acontecer através da tecnologia, através do uso de inteligência artificial, mas para isso tem uma base que é fundamental, que são os dados. Então, cada vez mais, a ciência de dados assume um papel primordial dentro do uso da tecnologia. Tem barreiras regulatórias, a tecnologia acaba andando mais rápida do que a regulação, e como o Sim. nosso setor é um setor muito regulado, às vezes a gente esbarra, né? nisso. A Né? gente tem uma tecnologia, mas, poxa, não dá para adotar ainda, porque não tem uma legislação que suporte. Então, tem uma série de barreiras a serem quebradas. Mas o importante é que as tecnologias estão se tornando disponíveis, estão se tornando adotáveis, eu diria assim, né, em escala comercial. Elas estão começando a ficar acessíveis. Nosso cliente ele quer soluções ágeis, precisas e eficientes. Não tem outro jeito de fazer isso a não ser com o uso de tecnologia. O uso de inteligência artificial, de novo, eu insisto, só é possível com análise de dados acoplada a isso. Então, quanto mais dados eu tiver e quanto melhor eu trabalhar esses dados, mais eficiente eu vou ser na análise preditiva de como é que é essa operação. E aí eu consigo usar inteligência artificial para maximizar o resultado da operação. Mudança de hábito do nosso do usuário, né, de quem usa a tecnologia, é fundamental para elevar instantaneamente o nível de segurança. E a gente precisa ter consciência de que tem muita coisa em jogo para você poder realmente cuidar da proteção desses dados e desses processos. Bom, gente, aqui nesse bloco a gente vai falar de um tema bem interessante, são as frotas inteligentes. O caminhão já começou com muita tecnologia embarcada, entrou eletrônica, entrou um monte de coisa legal aí, mas entrou também essa informação. O caminhão passa a ser inteligente. E entra aí essa coisa toda que a gente conhece e ouve muito falar de internet das coisas. O Luiz está aqui também com esse desafio, Luiz, quando a gente fala de frota inteligente, o quanto isso pode, de verdade, contribuir para uma logística mais eficiente. Exatamente, esse é o ponto. A telemetria já trouxe avanços importantíssimos. Hoje a tecnologia está embarcada nas frotas e permite o monitoramento em tempo real, a roteirização, até a interação em tempo real. Essa conexão entre os caminhões também está Isso muito. também. Assim, cada vez mais a gente vai buscar caminhos para otimizar eficiência, segurança e sustentabilidade. A inteligência artificial tem um papel fundamental nesse cenário, né? A telemetria, internet das coisas já é uma realidade, tudo está conectado. Hoje a gente já monitora todas as nossas viagens em tempo real, a gente monitora inclusive o comportamento dos motoristas, sempre com um viés de segurança e de eficiência na condução do veículo. Mas a gente vai poder fazer algo mais, no sentido de ter roteirização automatizada, mudança de rota em eventos em São resposta a eventos. uma emergência. Exatamente. Então, a gente está falando de análise preditiva, a gente está falando do uso de inteligência artificial, a integração dos sistemas. Então, não adianta nada eu estar monitorando o caminhão se eu não tiver isso integrado ao meu sistema de transporte, de fato, para poder, inclusive, transmitir essas informações em tempo real para quem faz a gestão da operação, como também para o cliente, cuja carga está em deslocamento, né? Então, tudo isso vai acontecer através da tecnologia, através do uso de inteligência artificial, mas para isso tem uma base que é fundamental, que são os dados. Então, cada vez mais, a ciência de dados assume um papel primordial dentro do uso da tecnologia. As decisões tomadas baseadas em dados, você ter dados íntegros, testados, aprovados, para que os cientistas de dados possam fazer análises com base no comportamento, né, então, que é o que a gente chama de análise preditiva. Dado um comportamento padrão, você sabe
você tem uma boa condição de prever o que vai acontecer. Isso nós estamos falando de realidade, né, de tecnologias Sim. que já estão disponíveis, que estão sendo incorporadas cada vez mais Cotidiano, no aí do nosso transporte, né? cotidiano. Tem algumas coisas que estão por vir, que tem, claro, algumas barreiras para ser rompidas, mas quando a gente fala, por exemplo, de veículos autônomos, então a gente fala, poxa, está muito longe, não está tão longe assim, não. E o veículo autônomo, ele tem uma série de vantagens, né? Ele é mais seguro, ele funciona 24 horas por dia. Integrar essa tecnologia do veículo à empresa, aos dados, aos softwares, isso é um sistema que já está acontecendo hoje? Sem dúvida nenhuma. Se você tiver automação na ponta e não conseguir trazer isso para dentro dos teus sistemas operacionais, ela de pouco vai valer. Ela vale só para a gente controlar o veículo e o motorista, Certo. nada além disso. Como o que eu quero é ter uma gestão cada vez mais ágil, eficiente, transparente para o meu cliente, eu preciso dessa integração. Eu preciso saber onde cada caixinha está a cada momento. Ô Luiz, a gente percebe nesse papo aqui que a tendência agora é o motorista, mais do que saber manobrar caminhão e conduzir de maneira, eu diria assim, vai eficiente, segura, fazer média, como era a grande preocupação, né? E ainda é, obviamente, do motorista, mas ele vai ter que manjar também de informática, né? Vai ter que manjar e entender como é que mexe com essa coisa toda digital, né? Ele hoje já está no ambiente digital, né? Queira ou não, todos nós O estamos, né? caminhão tem tablet, tudo ali Tem tudo isso digital. nós temos uma plataforma do motorista em que ele pode interagir com a nossa torre de controle. A gente também tem a telemetria monitorando a distância e interagindo com o motorista em tempo real. Ele também na carga e descarga da viagem, ele também interage com E tecnologia. para o motorista Então, hoje assim, está ele já fácil isso? está. Está tranquilo? Está em Cara, casa? uma Está se sentindo barreira, confortável? de adoção, mas assim, acaba por ser adotado, porque Pela facilidade que ele tem? hoje você já tem e-mail, você já usa o WhatsApp, você já usa o seu Já está banco, digital, né? você já está digital. Então, não se trata mais de digitalizar, né, as Uhum. pessoas, como foi um desafio alguns anos atrás, Há mas uns 20 anos, né? hoje em dia já não, hoje em dia a tecnologia já é parte. Há uma dificuldade por parte de alguns, é necessário treinamento, é necessário trabalhar também nessa adoção, mas não é uma barreira intransponível, né? Uhum. Eu acho que as barreiras que surgem para a adoção mais robusta de tecnologia nesse sentido são barreiras de infraestrutura. Então, usar carro, né, veículos autônomos, elétricos, eu preciso de uma infraestrutura que ainda não está disponível na maioria dos países. Acho que plenamente disponível em nenhum país, mas, enfim. Você tem barreiras regulatórias, a tecnologia acaba andando mais rápida do que a regulação, e como o Sim. nosso setor é um setor muito regulado, às vezes a gente esbarra, Esbarra né? nisso, né? Então, a tecnologia, mas, poxa, não dá para adotar ainda, porque não tem uma legislação que suporte. Então, tem uma série de barreiras a serem quebradas, mas o importante é que as tecnologias estão se tornando disponíveis, estão se tornando é, adotáveis, eu diria assim, Uhum. né, em escala comercial. Elas estão começando a ficar acessíveis. E o acessíveis com muitas aspas, né? Elas ainda são muito caras, mas a gente vê um caminho de declínio do custo, como toda tecnologia, Quando né? começa a ganhar escala, começa Vai todo mundo a começar, usar. aí o preço começa a cair, Aham. aí mais gente usa, e aí o preço cai mais. Esse é o ciclo virtuoso da adoção de tecnologia. Luiz, a gente acompanha o setor e vê que o interesse é uma eficiência, né, no tráfego, no transporte. Você acredita que essa inteligência artificial ajuda também na demanda, na otimização de rotas? Não tem a menor dúvida. A roteirização inteligente é algo que já é adotado e precisa ser cada vez mais aprofundado, né?
A tecnologia é a resposta. Assim, o nosso cliente ele quer soluções ágeis, precisas e eficientes. Não tem outro jeito de fazer isso a não ser com o uso de tecnologia, né? Então, a gente sabe que a gente precisa ser absolutamente eficiente do ponto de vista de entrega, né, de cumprimento dos prazos e de levar a encomenda do ponto A para o ponto B, mas a gente precisa fazer isso num custo competitivo. A gente precisa ajudar a cadeia a ser cada vez mais eficiente. E é aí que a tecnologia entra, né? Agora, também nesse capítulo aqui, a gente tem aquela coisa: quanto mais tecnologia a gente embarca, mais a gente está exposto aos riscos cibernéticos presentes no nosso dia a dia, né? Então, também a gente precisa se proteger contra isso. Porque assim, está tudo automatizado, beleza, se alguém entrar ali, vai manobrar Sim, sim. minha carga para onde Assume o quiser, comando, assume o comando. É Aham, claro que essa é uma situação extrema, mas a gente está aqui exercitando um sim. pouco a imaginação em torno disso. E a gente quer falar um pouco hoje sobre a jornada do cliente. Como é que se integra toda essa tecnologia na ponta lá, quando isso chega ao cliente final? Falar do lado prático disso, É, né? Isso, vamos lá. Essa é a razão da gente estar aqui, né? A gente Exatamente. só está aqui para atender os nossos clientes claro. na busca por uma jornada cada vez mais eficiente, cada vez mais ágil, cada vez mais precisa. Eu uso essas três palavras para definir o que o cliente espera da gente: agilidade, precisão e eficiência, né? A digitalização pode transformar profundamente a jornada do cliente nesse sentido, no sentido de ter uma jornada melhor. O uso de tecnologias como inteligência artificial, Big Data, IoT, sistemas de gestão de transporte, vem ajudar a tornar essa jornada mais rica, né? Então, como exemplos de aplicação de tecnologia na jornada do cliente, muitas delas já em utilização, algumas em estágios mais iniciais, mas assim, a gente tem a rastreabilidade da encomenda em tempo real, visibilidade para o nosso cliente, então ele saber onde está a encomenda que ele pediu para a gente transportar, porque é isso, né? A encomenda é dele, eu sou o transportador. Então, onde é que está a minha encomenda que eu pedi para você transportar? E eu ter essa possibilidade, isso a tecnologia já nos permite fazer. Permite ser mais preciso na previsão, né, e personalização da entrega. Então, eu consigo prever quando que vai chegar, você consegue se programar para receber, se você tem alguma condição especial para recebimento, eu também consigo incorporar isso no meu sistema. Tudo isso através de tecnologia, automação de processos, gestão inteligente de pedidos. Então, você programa né, você programa as minhas coletas e eu vou lá e atendo da forma mais eficiente possível para que eu consiga cumprir todos os prazos e tal. O uso de inteligência artificial, de novo, eu insisto, só é possível com análise de dados acoplada a isso. Então, quanto mais dados eu tiver e quanto melhor eu trabalhar esses dados, mais eficiente eu vou ser na análise preditiva de como é que é essa operação. E aí eu consigo usar inteligência artificial para maximizar o resultado da Ô, operação. Luiz, eu tenho uma questão aqui. Quando você fala, a gente está tratando jornada do cliente, né? E falar dessa, eu diria, qualidade, essa entrega, né? Que você assim, atende às necessidades do cliente, né? Eu queria saber, sob o ponto de vista do cliente, essa percepção, o cliente hoje ele está disposto a pagar, porque isso tem um custo. Isso não dá, porque o cara busca hoje, um cliente, quando ele pensa em logística, a eficiência ou ele busca um custo mais barato?
Depende. Tem quem vai exclusivamente pelo custo. Eu costumo dizer o Aquele custo seguinte, barato que sai caro. é isso, é isso. Ou a Barato. história, né? Bom, bonito e barato, escolhe 2, os 3 não vai dar, né? Mas brincadeiras à parte, assim, é evidente que isso tem um custo, mas isso tem um custo para o cliente também. Uhum, Então, nós estamos no mercado B2B, né? No mercado entre sim. empresas. O empresário que despacha suas mercadorias conosco para distribuição, ele entende que a eficiência do processo é parte integrante do custo de É logística dele. inerente É isso, inerente né? ao processo dele. Então, eventualmente, ele vai estar disposto a pagar um pouco mais pelo frete, mas pela confiabilidade, pela rastreabilidade, pela experiência que ele vai ter, pela eficiência na entrega, e tudo isso tem valor É para isso que eu ele. queria entender, essa Não é preço, é percepção, valor, Não, né? e mais, eu É, acho que o custo-benefício, vai. isso, ele tem que exatamente. estar também digital, ou 100% digital, ou no mesmo nível que a Braspress para que isso ocorra? Não necessariamente, mas a gente incentiva para que isso aconteça. Então, a gente, cada vez mais, os clientes, os maiores embarcadores, claro, quando a escala fizer sentido, a gente faz uma integração com os sistemas do cliente, no sentido de tornar a nossa operação de logística uma extensão da operação Isso já fabril é do possível? cliente. Isso Sem você já dúvida, temos oferece? isso com vários clientes. Aham, Temos tanto com docas avançadas, onde eu tenho minha operação iniciando na doca do cliente, na casa do cliente, já uhum. embarcando minha frota e partindo para o transporte, como eu tenho integração de dados. Então, eu vou lá buscar e recebo um arquivo com todas as informações da carga que eu vou receber. Então, isso já é realidade, isso é bastante Então esses comum. embarcadores, você entende Os que já tem essa percepção clara de que, olha, por mais eficiência, isso tem um custo. isso tem um custo, isso tem um valor, Sim. isso tem um valor. Eu diria que é Uhum. O mais valor, isso tem exatamente. um valor. E Aham. aí esse valor está na Não dá para operação ficar tá numa operação comparando diferenciada. uma operação com Exatamente. esse Mas grau de vale inteligência aí com mas vale dizer algo que eu mencionei, acho que no primeiro episódio dessa série, que é assim, nós temos que buscar uma operação cada vez mais eficiente. Então, não é simplesmente ter uma operação melhor. Eu sim, preciso não ter é uma só operação. qualidade, Não, né. eu preciso ter uma operação eficiente, tanto do ponto de vista dos requisitos do cliente, quanto do ponto de vista de custo de Ser operação. competitivo. Então, todo mundo está buscando melhor custo. Nós Uhum. também estamos buscando melhor custo, seja para poder oferecer um preço mais competitivo, seja para poder Mas isso oferir esse é margens o grande melhores. desafio, né, como é Esse que é eu o consigo grande entregar alta qualidade com um preço e competitivo? a resposta é adotando tecnologia. Aham. A resposta é Investindo nisso, tecnologia, né. investindo em tecnologia. Uhum. Então, a tecnologia pode parecer cara a princípio, e essa é uma barreira de adoção, sem dúvida alguma, necessidade de investimento, mas ela acaba por se traduzir numa melhor eficiência. Mas você disse nos episódios anteriores que isso tem níveis, então, quer Sem dizer, dúvida, as sem dúvida. empresas podem ir gradativamente se preparando. Sim, sim. A adoção de tecnologia hoje está muito mais acessível. O que Uhum. você acha que falta para esse setor ser 100% digital? Eu acho que a gente tem algumas barreiras para serem quebradas, né? A gente tem algumas barreiras regulatórias, a gente tem algumas barreiras culturais, mas para isso a gente precisa fazer uma evangelização mesmo, assim, é mostrar o valor disso, é fazer isso virar a favor dos stakeholders, né? Então, assim, todo mundo vai se beneficiar disso. Você ter uma solução mais digital, você funcionário, ter uma solução mais digital significa ter uma carga menor de trabalho, significa não fazer trabalho tão repetitivo, tão maçante. É, o cliente pode ter, né, ao adotar a solução digital, ele vai ter uma visibilidade desde o momento zero até a entrega. Então, tem benefícios que vêm embarcado e que precisam ser amplamente divulgados. Tá. Bom, Luiz, eu acho que foi uma aula aí, esses 4 encontros que nós tivemos. Eu acho que acrescentou muito para nós, para todos os nossos internautas. E eu queria que você agora nos deixasse aí uma mensagem aí, né, desse seu desafio
e dessa sua experiência no setor. De novo, o meu desafio, como eu falei no primeiro episódio, é melhorar algo que já é muito bom. E absorver o conhecimento adquirido ao longo de mais de 20 anos na construção do nosso sistema atual, para modernizar esse sistema e trazer novas tecnologias para dentro. A adoção de novas tecnologias é fundamental, essa eu acho que é a mensagem que eu gostaria realmente de deixar. Ela é inevitável e ela é crucial para o desenvolvimento dos negócios. Junto com a adoção de tecnologia, vem alguns riscos. Então, o risco da segurança cibernética é um que vem rapidamente à mente, e a gente precisa se proteger adequadamente. Existem proteções muito caras, existem proteções muito baratas. E hábitos, né? E hábitos são fundamentais. A mudança de hábito do nosso do usuário, né, de quem usa a tecnologia, é fundamental para elevar instantaneamente o nível de segurança. E a gente precisa ter consciência de que tem muita coisa em jogo para você poder realmente cuidar da proteção desses dados e desses processos. Muito bom. Maurão, Isso o aí. que Eu já aprendi que os hábitos a gente começa a pensar, pô, vou começar a mudar minha atitude também, né? Começa em casa, né? Eu acho que é exatamente isso. Faça o que você quer de Exatamente segurança para isso. você, para a tua Isso. empresa, onde você trabalha e com quem você trabalha. Vou fazer uma cartilha simples, né, para deixar aí para os nossos internautas. Luiz, obrigado mesmo Obrigado, por você Luiz. ter Obrigado, dedicado Milão. esse Obrigado, tempo. Mauro. Foi um prazer, uma satisfação. Quero agradecer vocês também que nos acompanharam até esse momento. Fique com a gente, acompanhe os episódios anteriores com o Luiz e nos vemos no próximo episódio.